e o que for falar. Tá ok, então estamos começando a gravar. É, Primeiramente, muito bom dia. Eu sou André Sarturi, sou doutor em Artes da Cena pela Unicamp, sou mestre em teatro pela UDESC e sou licenciado em artes cênicas e em filosofia pela PUC do Paraná, tá? E a pesquisa que eu estou apresentando aqui se chama o Baile do Cara de Cavalo e o LARP como processo ludopedagógico na educação por competências nas artes integradas. Essa atividade, essa pesquisa está sendo desenvolvida na, na Unicentro, né, onde eu sou professor adjunto, né, com a minha pesquisa individual, tá bom? Então vamos lá, né? É, Esse trabalho ele parte das seguintes perguntas norteadoras. É possível fazer um LARP de dança? Né? LARP, para quem não conhece, é Live Action Roleplay. Né? São formas de roleplay, como os jogos de RPG, como os júris simulados e outras práticas. Né? Então, é possível desenvolver competências de dança usando o LARP? É possível trabalhar com a relação entre a dança e sociedade, eixo da disciplina trabalhada, por meio da educação por competências? Né? Então aqui a gente tem um resumo, né, dos conceitos que a gente vai trabalhar no LARP, né, que é o baile do cara de cavalo. Né? LARP e memória. A experiência de simulação no plano espiritual, tematizando a violência dos Esquadrões da Morte, a Escuderia Lecoq, e a perseguição policial durante a ditadura militar brasileira, 1964 a 1985, partindo da história da caçada ao marginal cara de cavalo. Aqui a gente tem a bandeira poema, seja marginal, seja herói, do Hélio Sica, né? É, Enfim, e vamos seguir, né? E tem uma pessoa, onde se vê uma pessoa assassinada, né? Baleada, e a frase, seja marginal, seja herói, né? A gente vai trabalhar com essas relações entre o neoconcretismo e a cultura marginal, né? Inspirado na obra do Hélio Sica, seja marginal, seja herói, e os parangolés, o LARP integra práticas de dança e expressões historicamente perseguidas pela sociedade, como a umbanda, o samba, os baile blacks, a capoeira, a cultura de cabaré. Né? Aqui a gente tem o bole de 33, caixa 18, homenagem à cara de cavalo do Hélio Sica. A trajetória do projeto ela começa lá em 2021 e vem até hoje, 2026. Surgiu primeiramente no Festival de LARP Online, o Flow, de 2021. Consolidou-se como um projeto de pesquisa na FAP, na Unespar, em 2023, e atualmente vem sendo desenvolvido como uma atividade curricular na disciplina de Dança e Sociedade, na licenciatura em Artes da Unicentro, em Guarapuava. Aqui a gente tem um parangolé do Hélio Sica, onde se lê Eu Incorporo a Revolta, né? E esse rapaz aqui é um passista da Mangueira. Né? O que é o baile do cara de cavalo? Ele surge em 2021, durante a pandemia, a partir das suspeitas das relações do presidente da República da época, Jair Messias Bolsonaro, com as milícias. Né? Foi impulsionado pela indignação com a morte da Marielle Franco. Né? E isso se deu porque durante as minhas pesquisas, né, eu vi que o Rony Lessa, que foi o assassino da Marielle Franco, ele pertencia à escuderia Lecoq, né? Esse fato estabelece uma relação entre a morte da Marielle e a ditadura cívico-militar brasileira de 64 e o caso do cara de cavalo, né? E eu já vim estudando desde o meu doutorado a obra do Hélio Sica por conta dos seus escritos sobre artes participativas, né? Eu fiz o meu doutorado na Unicamp, pesquisando estratégias de convite à participação do público em trabalhos de dança, teatro e performance que acontecem na rua. E dentro dessas estratégias participativas, o Hélio Sica foi uma das referências. E aí o baile do cara de cavalo começa a ser estruturado a partir dessas relações entre presente e passado, né? Essas conexões entre presente e passado. Né? O Hélio Sica, para quem não conhece, né? Ele nasce em 1937 e morre em 1980, né? Foi um artista neoconcreto, expoente das vanguardas artísticas brasileiras,
trabalhou com a Lígia Clark, com a Lígia Pape, com o Ferreira Goulart, pertenceu ao grupo Frente, né? Entre outros. Por outro lado, ele era apaixonado pela cultura popular, né? Ele foi passista da escola de samba, Estação Primeira de Mangueira, né? Tá aqui uma foto dele como passista no desfile das escolas de samba. E frequentava as favelas, especialmente a favela do Esqueleto, onde ele conheceu o Cara de Cavalo, né? Que foi morto pela escuderia Lecoq, né? Aqui nós temos os parangolés, né? A obra não existe para ser vista e contemplada, mas para ser dançada, né? Os parangolés são como se fossem telas que saem da estrutura do quadro e são vestidas, né? O Oiticica tem todo um processo de despregamento da imagem e da cor, assim, inspirado muito no Paul Klee, e ele vai se despregando disso e vai ocupando espaço, criando nichos, né? A tropicália e o parangolé, né? Então, ele tem toda uma escrita também sobre a dança na experiência dele, né? O movimento do corpo cria uma relação participativa com a obra, né? E a relação entre o Oiticica e o Cara de Cavalo, né? A morte do Cara de Cavalo foi extremamente traumática para o Oiticica, né? Foi também extremamente traumática para o modo como o Brasil começou a tratar a marginalidade, né? A partir desse momento que, em 64, né, do início da ditadura militar, a ação da polícia em relação aos ditos marginais, ela acaba sendo mais violenta, mais virulenta, né? E isso vai gerar um círculo vicioso com relação aos próprios marginais que também vão se armar, vai surgir Comando Vermelho, outros grupos violentos e que vão manter esse nível de violência muito alto no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né? E é nessa época que o slogan Bandido Bom, Bandido Morto surge, né? Também é nessa época que essa relação com a imprensa se dá muito forte, né? Os programas policiais vão começando a surgir nessa época e a imprensa se apropria dessa, desse jornalismo de sangue, né? Como a gente pode ver, né? O LARP do Baile do Cara de Cavalo. Então ele foi jogado primeiramente em 21 e 22, no LARP Flow 1 e 2. Teve a colaboração de Luiz Falcão e de Carolina Scartesini para a elaboração, tá? A princípio jogavam 5 a 10 pessoas, disputando por meio do samba o espírito do Cara de Cavalo, né? A decisão era consensual, os jogadores decidiam juntos, né? Isso daqui é um parangolé e essa imagem foi desenvolvida pelo Luiz Falcão para o primeiro Flow, né? E lá primeiro eles tinham uma oficina inicial, onde eles aprendiam a sambar online, né? Era tudo online, lembrando que nós estamos na pandemia, né? A gente jogava no Messenger do Facebook, né? E aí eles primeiro tinham uma oficina online de samba, eles montavam o seu parangolé, depois disso começava o jogo, eles usavam umas máscaras virtuais que o aplicativo permitia utilizar, e aí eles disputavam para ver quem. Eles todos eram como se fossem guias espirituais que iam pegar o cara de cavalo e cuidar do cara de cavalo, né? E aí eles disputavam para ver quem ia ficar, né? Em 2023, né, o LARP passa a ser um projeto de pesquisa, quando eu estava como professor no curso de licenciatura em dança da FAP, da Unespar, em Curitiba, né? E ele passa a ter um encontro semanal com 20 estudantes. Era um grupo de pesquisa e extensão, então a gente convidou pessoas de vários cursos da Unespar, cinema, teatro, artes visuais, e também pessoas da comunidade, especialmente pessoal que veio da capoeira e que veio das escolas de samba de Curitiba, né, da Mocidade Azul de Curitiba, né. Também são chamados, e aí a gente cria 4 grupos para disputar o espírito do Cara de Cavalo, que é o pessoal do samba, o pessoal do baile black, né, que nessa época também estava sendo perseguido pela polícia, e era o pessoal que juntava o samba rock com o James Brown e etc, né? Galera do cabaré, né? E a galera da capoeira, né? E aí a gente tinha professores dessas áreas para eles desenvolverem essas atividades. Então, durante 7 meses, a gente preparou esses jogadores, esses facilitadores que ficariam como guias espirituais que formavam falanges, né, como falanges de Umbanda, inspirados em Exus e Pombagiras, né, que, num plano espiritual, iam disputar o espírito do Cara de Cavalo
enquanto que as pessoas que iam jogar no dia, porque é um LARP, né, o público externo que ia jogar no dia, também ia descobrindo ao longo do baile que estava falecido e ia ter que escolher um dos grupos e participar e jogar também, né? E aí a orientação era direta dos participantes, né? Esse cartaz aqui é o cartaz feito do baile desse momento, né? Foi feito pela Carolina Scartesini, tá? A gente também acrescenta um elemento que são os bate-bolas, né? Que são uma prática do carnaval carioca, né? São meio que uns palhaços do terror, assim, que entram com as bexigas batendo no pessoal, né? E o grupo dos bate-bolas tinha o papel de botar esses jogadores diretamente em jogo, né? Provocar esse pessoal que está chegando na hora a entrar, né? Eles também aludem a esses ancestrais desencarnados, né? Os egunguns, né? Então a gente junta a ideia, o figurino, como uma mistura de parangolé, de ancestrais desencarnados e dos próprios bate-bolas mesmo como referência cultural, né? Essas fotos e as próximas fotos dessa fase da Unesparços foram feitas pela Juliana Luz, tá? Então, o roteiro do baile, ele começa com uma oficina preparatória, e esse roteiro é o mesmo que a gente faz na disciplina de dança e sociedade, tá? Inicia com a apresentação do jogo e suas regras, o jogo da regra do semáforo, né? O público escolhe em qual o grupo vai participar, eles aprendem as coreografias, né? Montam seus personagens e aí tem uma pausa para alimentação e hidratação. Aqui está a Rafa Nova, que era a bolsista de iniciação científica, e o grupo do Passinho, né? Na segunda parte, aquecem dançando livre, como numa balada. Aí entram os jurados. Aqui a gente tem dois professores da Unespar, que eram do curso de dança, né? Que estavam lá como jurados, né? Inspirados nos jurados do Silvio Santos, assim, em figuras populares, né? É, cada grupo mostra sua dança para os jurados. Aí, depois que eles montaram os personagens, eles narram, não todos, mas são selecionados dos grupos, né? Narram para os jurados as suas histórias de personagem, como eles morreram, que relações eles tinham com os Esquadrões da Morte, né? É, e por que que os jurados têm que escolher aquele grupo como o grupo principal, né? Aí eles disputam numa rinha de dança uns contra os outros e os jurados escolhem qual é o melhor grupo e aí tem o fim do baile e a resenha, tá? Bom, em 2026, em 2026 vira uma atividade da disciplina Dança e Sociedade da Unicentro. Eu me torno professor adjunto da Unicentro, em Guarapuava, né? E aí eu começo a trabalhar com isso na disciplina. E aí, para entender como é que eu trabalhei isso na disciplina, vamos começar pela ementa, né? Que é o estudo da origem e evolução das danças tradicionais, estruturas coreográficas, elementos visuais, princípios de composição e forma, aspectos complementares inerentes à produção coreográfica na área da dança, aspectos técnicos, estéticos e educativos das danças étnicas e folclóricas, né? Então tem os seguintes objetivos: compreender a relação entre a corporidade, dança e sociedade na construção histórica, refletir sobre a corporidade no contexto social, cultural e antropológico, analisar as estruturas coreográficas e os elementos visuais das danças tradicionais, discutir princípios de composição e forma na criação coreográfica, investigar os aspectos estéticos, técnicos das danças étnicas e folclóricas e refletir sobre o papel da dança na construção da identidade cultural, né? O curso de dança ele parte de uma chave que é das artes integradas, né? A gente trabalha lá com a formação nas diversas linguagens, né? Então, a partir das orientações da BNCC, né? Então, a gente trabalha com dança, teatro, música, artes visuais e as artes integradas, né? E dentro dessa chave, a gente trabalha com a confluência e hibridação das artes contemporâneas, né? Como a dança, o teatro, as artes visuais. Aqui o Baile do Cara de Cavalo está trabalhando nessa confluência, né? Fusão de linguagens, né? Dança-teatro, etc. E criação de novos territórios, onde o LARP entra como um novo território que junta a dança com as outras linguagens, né? E na educação por competência, a partir de Zabala e Arnaud, que é com quem eu estou pegando de referência, tá? É, ele tem como critério, né, a educação por competência tem como
como objetivo estabelecer relações entre novos conteúdos e conhecimentos prévios do aluno, garantir a funcionalidade, que o aluno saiba para que serve o que ele está aprendendo, né? Promover uma atitude favorável e uma correta autoestima em relação ao esforço cognitivo. Atuar na zona de desenvolvimento proximal, né, do Vygotsky, desafiando o aluno sem bloqueá-lo por excesso de dificuldade. Promover metacognição, ou seja, a reflexão sobre o próprio processo de aprender. Vocês vão ver, tem uma avaliação no final que uma das estudantes faz e que isso aparece. Né? Estamos falando de alunos de curso de graduação. Né? Definição, né? Condições para uma aprendizagem significativa, que é o foco da educação por competência. Né? Tem, por definição, ser competente significa ter a capacidade de resolver problemas em situações novas e em diferentes contextos. Né? Então, eles tinham que montar coreografias, entender o que é o samba, entender o que é o passinho, né? Ter uma ação competente. A intervenção eficaz ocorre através da mobilização interrelacionada de competências, na verdade, atitudinais, procedimentais e conceituais, né? Ou seja, atitudinais, desenvolvimento de habilidades de trabalhar em grupo, de inter-relação, de presença de cena, né? Procedimentais, entender como se monta uma coreografia, conceituais, qual é a relação entre os esquadrões da morte, a violência policial e a cultura das favelas, né? Fatos e conceitos, né? Educação para a vida. Os autores defendem uma formação integral. Saber ser, saber fazer e saber conviver, né? Em oposição a uma escola puramente propedêutica, focada apenas em preparação universitária, né? Que Isabelle e Arnaud, métodos para ensinar competência, né? E a gente tem vários métodos, né, de educação por competências, eu só vou passar por cima para vocês saberem quais eles apontam, né, como métodos de educação por projetos, centros de interesse, pesquisa do meio, projetos de trabalhos globais, né, estudos de caso e aprendizagem baseada em problemas, o roleplay e a simulação, que é o qual a gente foca, aprendizagem em serviço e aprendizagem produtiva, tá? O roleplay, né? O roleplay que Zabala e Arnaud tratam, ele é derivado do psicodrama, tá? Eu venho da tradição do RPG e do LARP e também das artes cênicas, né? Mas ele fala do roleplay derivado do psicodrama, que consiste em representar uma situação de conflito para explorar a complexidade social. Seu objetivo principal é o desenvolvimento de empatia, da perspectiva social, permitindo que o aluno compreenda crenças e atitudes alheias ao colocar-se na pele do outro. O processo envolve fases de motivação, preparação para o papel, a dramatização propriamente dita e um debate ou análise final em grupo, exatamente as etapas que a gente faz lá no baile do cara de cavalo, né? E aí a metodologia: introdução ao estudo da dança e sociedade, a conceituação de dança e suas múltiplas funções sociais, a relação entre o corpo, movimento e cultura, né? Aqui a gente trabalha com a Paola Brestan-Jacques, na relação da estética da ginga e a relação do corpo com a favela, a relação com o samba, né? Dança é expressão ritual, religiosa e de identidade, origem e evolução das danças tradicionais, estruturas coreográficas e elementos visuais, danças étnicas, folclóricas e danças urbanas, caracterização e diversidade das danças étnicas, análise comparativa entre diferentes tradições de dança, né? E aí tem como metodologia a adaptação e recriação das danças tradicionais no contexto contemporâneo, trabalho de desenvolvimento de competências técnicas, estéticas e educativas da dança, experimentação das relações entre dança e jogo, exploração do jogo participativo em dança e jogar para o público. E aí nós tivemos alguns resultados. Os alunos aprenderam a lidar com a dança para além do movimento, conseguiram observar as relações entre arte e política, puderam experimentar relações entre LARP, dança, teatro e performance, aprenderam a elaborar LARPs e tiveram um papel protagonista na criação das coreografias de seu grupo, né? Aqui, né, o Baile do Cara de Cavalo e Educação por Competências, a gente teve na edição de 2026, trabalhando por 2 meses com a turma, né? Porque a gente fez antes outras práticas de dança, né? Tivemos uma professora de samba, que foi a professora Rossana, de danças urbanas, que foi o Rodriguinho, e uma professora de arte drag, que foi o Caio,
Não tivemos a capoeira por falta de quórum, tanto dos alunos, e também porque aqui em Guarapuava é muito difícil, não tem um professor de capoeira, assim, que queira se envolver, a tradição é fraca nesse sentido, tá? Esse é o André, cartaz... você pode ir já finalizando, tá? Que já deu os Tá, 20 minutos. tá bom. Eu vou aqui rapidinho. Só aqui, ó. Esse é o cartaz do baile do Cara de Cavalo, tá? Tivemos como procedimento, os estudantes elaboraram seus personagens, figurinos, criaram para explicar histórias, juntar elementos de jogo, dança e teatro, como procedimentais, atitudinais, desenvolvendo trabalhos em grupo, consciência social, crítica política, né? O cartaz do Matheus Johan, tá? E aí aqui eu vou pegar só uma parte de um relato aqui, né? Que é da Adriana Felizardo, que ela diz: no encerramento da disciplina, vivenciamos uma competição de estilo de dança que, para mim, foi um dos momentos mais intensos e divertidos do semestre. Ver o samba, o passinho, o baile black, o cabaré dividindo o mesmo espaço mostrou, na prática, como diferentes linguagens convivem e disputam a atenção da nossa cultura. Eu me encantei muito com a apresentação do cabaré, que acabou sendo vencedora. A presença de palco, figurino, a teatralidade criaram uma atmosfera que me fez sentir dentro de uma narrativa e não apenas assistindo a uma coreografia. Enfim, teria mais um relato? Mas é isso. Eu queria agradecer a vocês por acompanharem aqui a apresentação. Eu deixo para vocês só um micro trechinho aqui do grupo Cabaré que venceu a apresentação, só para vocês verem um pouco como que eles montaram a coreografia, tá? Esses são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Monstros homicidas matam ou tentam matar mulheres todos os dias no nosso país. São 15 por dia. 4 dessas mulheres vão morrer e outras 11 são as sobreviventes, as que escapam por um triz, as que vão seguir destroçadas com uma dor tão profunda que nada apaga. Eu te pergunto, quantos horrores mais nós teremos que noticiar? Não, não tá ouvindo o áudio. Bom, é isso. Agradeço, né? Desculpem passar um pouquinho do tempo aqui e fico à disposição para quando vocês quiserem saber mais, podem me chamar nas redes sociais, como André.Sarturi no Instagram. Obrigado, gente. Valeu.